bem-vinda ao Pode Ser Humano, o nosso podcast que fala de humanização dos ambientes de trabalho, de gestão, de liderança, de segurança, tudo que for ança, mas que tiver relacionado com pessoas, com gente, com ser humano, é aqui no nosso canal que você vai ver. E você sabe que agora não é toda semana. É todo mês, gente. A gente mudou aqui a nossa estrutura, então agora todo mês tem um episódio diferente, mas você tem muita coisa para você já assistir na nossa playlist. Tem mais de 100 episódios, mais de 100 convidados que vieram aqui e trouxeram temas que eu sempre falo que é uma pós-graduação. Então, vai lá na nossa playlist, vai acompanhando e já vai curtindo e compartilhando com os seus coleguinhas do RH, da liderança e assim por diante. Bom, sempre trazemos no nosso Pode Ser Humano uma convidada ou um convidado especial. Hoje nós temos uma convidada para falar de um tema super importante. Já vou apresentar para vocês, mas antes disso, quero dizer que o Pode Ser Humano é um podcast do Projeto Humanize, que é patrocinado por quem? Pela Best Homenagens, a nossa patrocinadora pelo 4º ano. Somos gratos, gratidão. Queria fazer uma tatuagem, mas a minha religião não permite. Então, Best Homenagens é realmente só a minha gratidão para você. A gente faz o seguinte, vou apresentar rapidamente, depois eu vou falar do que a gente vai falar. Eu tô com Verusca Galvão aqui. Verusca, muito bem-vinda. Obrigada, alegria. Nossa, que alegria estar aqui. Obrigada. Você vai adorar esse espaço, é um espaço super livre pra gente conversar de gente. Eu sei que você fala muito disso, conhece muito sobre isso. Só o tempo inteiro. Só 20 anos, pelo que eu vi. É 20 mesmo? Jamais agora, já tem mais de 20. Já deu, né? 20, mais de 20 anos. O pessoal coloca aqui pra dar uma arredondada. Eu também falo sempre que eu tenho 20, até pra dar uma impressão. E isso, vai falar mais que isso. Mas, gente, o que acontece, né? Por que Verusca veio aqui? As empresas mais inteligentes, elas já sabem que os seus resultados estão ligados ao desempenho das pessoas, à performance das pessoas. E as empresas mais espertinhas já estão entendendo isso já há um bom tempo. As que não estão entendendo ainda precisaram do quê? De uma norma regulamentadora. Para quê? Para garantir que a saúde, não só física, mas psicossocial, também esteja garantida, para que a gente tenha ambientes menos tóxicos, menos adoecedores. E por isso que Verusca veio aqui conversar com a gente hoje, não é isso, Verusca? Isso mesmo. Isso também, né? Isso também. Vai render. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Aqui é muito, muito livre. A gente começa com isso aqui, depois termina com eleição, fala sobre as taxas da China com os Estados Unidos. A gente vai que vai, não tem problema. Bom, falta o quê? QR Code. Quem não conhece Verusca ainda, pode entrar nesse QR Code aqui, vai ter contato, ter acesso ao seu perfil, à sua bio, isso, aos links que você quiser colocar, a plataforma da academia. De transformação organizacional. É isso, a Academia da Transformação Organizacional, os livros, o que você tiver vai estar nesse QR Code aqui, tá bom? Perfeito. Antes da gente começar o papo, então, vamos fazer a nossa autodescrição. Para quem estiver só escutando a gente lá pelas nossas plataformas de áudio. Vou começar, tudo bem? Então, vamos lá. Bom, eu sou a Vivi do Belim, eu sou uma mulher branca, eu meço 1,57 m e eu tenho um cabelo preto, curtinho, eu tenho os olhos também castanhos escuros. Hoje eu visto uma blusa rosa de manga, uma rosa pink com uma gola alta, sem manga, uma calça jeans. E a gente está aqui no nosso ambiente com a nossa mesa, as nossas canecas. E à minha frente está a Verusca. Pode falar, Verusca, por favor. Bom, eu sou uma mulher branca, meço 1,70 m, tenho cabelos castanhos na altura do pescoço, olhos castanhos também. Hoje eu visto uma blusa vinho, de uma manga só e calça azul marinho. Tá linda. Bom, falamos tudo? Falamos tudo. Então, Verusca, bom que você veio. Muito obrigada. Imagina, a gente está namorando esse encontro aí desde o ano passado. Desde o ano passado. Ainda bem que deu certo agora. Deu certo aqui. E esse podcast a gente vai lançar agora em maio, né? E é um mês muito especial, né, Verusca? Muito. Muito especial para todo mundo, mas para mim, assim, tem sido muito especial mesmo. Vamos segurar esse... Por que é especial? Vamos, então... Espere você aí, aguente, tome o seu negocinho, seu Rivotril, cheira um óleo essencial, porque a gente primeiro precisa falar do que te trouxe aqui. Sim. Que é
essa preocupação das empresas, as que não estavam preocupadas, ou as que estavam também, a gente entendeu agora que teve uma revisão na NR1, né? Sim. Que ela faz parte, tem um monte de normas regulamentadoras para o ambiente de trabalho, acho que são 37, 38, mas a 1 teve uma revisão. O que aconteceu, Verusca? Bom, primeiro que isso merece um brinde. Brinde. Um brinde. Vamos fazer. Um Tchim, brinde. tchim! A atualização da NR1. Demorou. Tem que beber, tem que beber. Gente, demorou, mas chegou, sabe? Eu tenho falado sobre isso há 20 anos, né? E os meus alunos, inclusive, eles falam assim, Verusca, mas como que você tá tão segura, né, sobre esse assunto agora? Eu falei, porque eu tô esperando isso há 20 anos, né? É claro que ia dar ruim, sabe assim? Quando a gente olha, né, para o passado e a gente percebe como as relações de trabalho estavam se dando, né? E desde quando eu fiz a faculdade de psicologia, eu entrei na faculdade em 99, olha só, que loucura. Então, desde aquela época... Nossa, eu também fiz faculdade em 99. É mesmo? Terminei em 2003. Eu também. Olha eu só. também. E desde aquela época, eu percebo... Já era uma decisão minha ir para a psicologia organizacional, né? Eu sempre, desde quando eu entrei em contato com a psicologia, eu já entendi que era esse o meu caminho. E eu entendi muito cedo que as relações de trabalho eram muito ruins, né? E só que aí, com o passar do tempo, quanto mais eu estudava, quanto mais eu observava, mais eu percebia que aquilo ia ficando pior, né? E tudo em nome da alta performance, né? Tudo em nome do lucro, de um desempenho financeiro que, tipo, injustificável, sabe? E aí, desde a década de 70, né, as normas regulamentadoras, elas existem para regulamentar, inclusive, essas relações no trabalho, né? Essa relação que o direito chama de empregado-empregador, né? A NR1, ela já trazia, desde a década de 70, essas preocupações, né, com o ambiente de trabalho, com melhores condições de trabalho, para que as pessoas pudessem voltar inteiras para casa. Pois é. Né? Era sobre isso. Mas inteiras fisicamente, né? Fisicamente, esse é o ponto, né? Com todos os dedos, né? Com todos os membros do corpo, ou até mesmo voltando vivas para casa, porque parece estranho a gente falar sobre isso agora, mas antigamente as pessoas nem voltavam, né? Muitas pessoas morriam. Sim. Muitas. Ainda hoje, né, Verusca? A gente é o quarto país que mais tem acidente de trabalho do mundo. Pois é, ainda hoje. E olha que diminuiu muito, né? Diminuiu demais. Por conta da norma regulamentadora, das normas regulamentadoras. Com o aumento dos adoecimentos, né, causados pela má qualidade dos ambientes de trabalho, o Ministério do Trabalho já vem olhando para isso há alguns anos, só que a coisa ficou insustentável. Insuportável e insustentável do ponto de vista financeiro e social, né? Porque, assim... É muito fácil a gente, na nossa bolha, a gente olhar, mas não é bem assim, né? As pessoas não estão adoecendo tanto, né? Só que quando você tem uma visão sistêmica da coisa, ou seja, o Ministério do Trabalho, ele consegue olhar o sistema inteiro, né? Então, ele tá acompanhando os números do INSS, né? No E-Social, a quantidade de atestados, afastamentos e por aí vai. E isso está causando uma perda financeira absurda, né? Assim, a gente está vivendo um caos mesmo, né? Na saúde, o INSS não dá conta de atender os casos e eu tenho certeza de que esses números ainda estão errados. Porque... Subdimensionados, Subdimensionados. Né? Certeza também. Porque, pensa bem, somente os atestados com mais de 15 dias são calculados. Que aparece. E aquelas pessoas, por exemplo, eu já tive burnout. Eu quis dar conta do meu burnout sozinha. Eu não aceitava, tipo, ficar afastada do trabalho. Sabe essa loucura, né? Sim. Eu não aceitava ficar afastada do trabalho, sabe? Eu não concebia essa ideia. Então, eu achava que eu tinha que aguentar. Como tem um monte de gente que acha que tem que aguentar. Você sabe que você está falando isso e perdão por interromper, mas ontem eu estava conversando sobre isso com meu marido. A gente vem de uma cultura, Verusca, que quando você produz, você tem valor. Isso. Se você não está produzindo nada, o seu valor já começa a ser questionado. Você começa a se questionar, mas será que eu
O que é, né? E é a tal da sociedade do cansaço, que a gente mesmo se cobra, né? Então, essa coisa da gente admitir afastamento, a gente ainda é mulher, é mais fácil pra gente. Agora, um homem admitir um afastamento, admitir uma doença de saúde mental, é absurdo ainda. É uma cultura muito sofrida que a gente está enfrentando. Com certeza. Ainda tem essa questão dessa cultura, né? Do trabalho, né? Se eu não produzo, não valho. Exatamente, né? Qual que é a minha validade? É engraçado que o padre Fábio de Mello, eu adoro ele. E o padre Fábio, ele fala assim, eu quero que, quando eu ficar velhinho, que alguém, tipo, goste de mim só porque eu existo, né? E, tipo assim, que alguém possa me colocar no sol e lembrar de me tirar do sol. Né? Por favor. Me coloca no sol, mas me lembra de me tirar do sol. Mas que as pessoas continuem gostando de mim pelo que eu fui, pelo que eu sou, sabe assim? Porque eu não vou mais ter nada para entregar. Não é? Por isso tanta depressão também na terceira idade, né? Você não tem mais nada para contribuir. Só que tem. Só que tem muito. A gente que está relacionando só com o trabalho. Exato. Quanta sabedoria, né? Por exemplo, eu adoro. Minha avó tem 92 anos, eu adoro sentar para escutá-la. Enfim, isso até me emociona, porque é tanto aprendizado que vem dela, sabe? E ela não trabalha mais, obviamente, né? Mas, enfim. E aí vem, então, agora, em 2024, uma nova atualização. Para quem não está habituado a essas atualizações, a NR1 ela sofre atualizações periodicamente. Então, passa-se um tempo, aí o Ministério do Trabalho vai e faz uma nova atualização de acordo com o que está acontecendo. Sim, né? Cenário. Então, baseado neste cenário que a gente tem agora, desse adoecimento absurdo, né? Inclusive, os números de 2023 para 2024, assim, explodiram, né? Eu acho que até tem. Eu não lembro agora, mas se eu não me engano, aumentou acho que em 40%. 30%. Não, óbitos e acidentes, que aumentaram 30%. Deixa eu ver aqui se eu tenho percentual. Não, de adoecimento mental. Não, mas eu sei que aumentou muito. Aumentou muito. Se eu não me engano, está perto dos 40%. E é a terceira causa maior de afastamentos pelo INSS. Aí começou a doer no bolso. Isso. Opa! Exato. Então, não é... Eu falo assim, não é porque o governo é legal, compaixão, entendeu? Não é por compaixão. É porque tá pesado para pagar, sempre, né? Alguém perde dinheiro para as coisas mudarem. A gente já sabe disso. A conta tá muito, muito cara, né? Então, o sistema público de saúde não dá conta, o INSS não dá conta. Até mesmo os planos de saúde e os convênios particulares não estão dando conta também, né? Então, enfim, por tudo isso... Essa norma foi atualizada, né? E, inclusive, já teve uma contratação de 900 fiscais do trabalho, porque, realmente, as empresas serão fiscalizadas. Essa norma ela foi atualizada agora em agosto de 2024, e as empresas tiveram aí alguns meses, né? E agora, a partir de 26 de maio de 2025, que elas serão fiscalizadas, de fato. O Verusca, esses fiscais, eles são o quê? Psicólogos, você sabe? Não, eles são técnicos mesmo, são auditores, né, técnicos do Ministério do Trabalho, e eles recebem treinamento para poder fazer essa fiscalização. E o que eles vão fiscalizar? Eles vão fiscalizar, assim, é claro que a gente não tem ainda um detalhamento, né, dessa... Mas, basicamente, lendo a norma, a gente tem uma ideia do que vai acontecer. A norma está bem clara, inclusive, sabe? Mas eles vão fiscalizar o programa de gerenciamento de riscos, né, e agora incluindo os riscos psicossociais. Antes, os riscos, eles eram físicos, ergonômicos, químicos, biológicos, né? Então, esses eram os riscos que eram fiscalizados e avaliados. Qual foi a grande mudança da norma agora em 2024? A inclusão dos fatores psicossociais, graças a Deus. E aí, me explica o que são, então, fatores psicossociais. Explico. Os fatores psicossociais dizem respeito, né, a tudo que acontece na relação de trabalho. Então, que antes era tido como algo muito subjetivo, né? Então, como é que a gente vai identificar... Medir, né? Sempre foi essa história. Isso. E sempre deu para medir, tá? Sempre deu para medir, porque a gente tem ferramentas para fazer essa mensuração. Mas, enfim, existem várias formas de fazer essa mensuração, né? Só que é uma mensuração qualitativa.
né? Mas ela é possível de ser feita. Só que agora, entrando na norma, na NR1, que é a mãe das NRs, né? Acho que é importante dizer isso também. A NR1, ela é a mãe das NRs, ela vai direcionar todas as outras normas regulamentadoras, inclusive. Então, foi uma alteração na NR1, mas ela esbarra em todas as outras normas também. E aí, os fatores psicossociais, eles falam sobre a relação que existe entre empregado e empregador, líderes e liderados. Então, por exemplo, se essa relação é uma relação abusiva, se é uma relação assediadora, né? Se é uma relação onde a jornada de trabalho é uma jornada extenuante, se é uma relação onde existe uma pressão psicológica além daquilo que é humanamente possível, né? Enfim... a segurança psicológica, né? O quanto aquele ambiente é um ambiente psicologicamente seguro, é um ambiente onde as pessoas podem ser elas mesmas, né? Onde as pessoas podem falar, podem trazer as suas questões, né? Podem, enfim, trazer as suas preocupações, né? As suas doenças esses fatores psicossociais, eles vão dar conta, né? Digamos assim, desses aspectos que até então, na maioria das organizações, eles eram subestimados. Tá. Como você sugere que a gente, por exemplo, meça a pressão psicológica? A carga de trabalho talvez dê para medir facilmente por ponto ou coisa assim, né? Acredito. Sim, mais ou menos, na verdade. Mais ou menos, né? Porque tem aquela coisa tipo, gente, não marca depois do horário, a gente sabe, né, Verusca? Como é que você... todos esses pontos que você falou são pontos aparentemente subjetivos. Como é que a gente pode sugerir para as pessoas que estão assistindo... KPIs, né? Que a gente possa medir. Indicadores. Indicadores. Na verdade, a área de gestão de pessoas, o RH, né? Enfim, tem indicadores que mostram para o negócio, né? Como que as pessoas estão se sentindo. Então, a gente tem indicadores de rotatividade, por exemplo. Né? A gente tem indicadores de... Hoje, a gente tem indicadores de absenteísmo e presenteísmo, né? Que é uma coisa ainda... poucas difícil empresas... também de medir, hein, Verusca? É difícil, mas é uma das coisas que, com certeza, a gente vai precisar medir agora, Vamos sabe? inventar um indicador? Seria bom. Uma IA, alguma coisa. A gente pode, né, monetizar, não sei. Não, mas você sabe que tem muitos mapeamentos agora sendo criados, né? Muitas empresas que não faziam, por exemplo... É muito legal quando tem um movimento como esse, que muita coisa nova começa a surgir. Claro que nem tudo vai ser bom e tá tudo bem. Eu acho que a gente entra numa fase de teste muito interessante agora, sabe? E todo mundo vai inovar, vai buscar inovar e aprender com isso. Mas já existem empresas que já faziam esse mapeamento de riscos físicos, né, químicos e biológicos antes, e agora vão fazer o mapeamento dos riscos psicossociais. Como é que eles vão fazer isso? Com questionários. Então, da mesma forma que existiam também, né, também por questionários, mas da mesma forma que a gente fazia pesquisa de clima, né? Então, a pesquisa de clima é um tipo de pesquisa muito conhecida na maioria das empresas, que é para entender o quanto as pessoas estão satisfeitas ou não com aquele ambiente de trabalho. Só que essa pesquisa de clima, ela sempre é feita muito fora de contexto, assim, sabe? Faz aí a pesquisa de clima. Mas ela não estava atrelada, por exemplo, à cultura da empresa, ela não estava atrelada ao desempenho da liderança, né? E por aí vai. Então, agora, o mapeamento de riscos psicossociais, ele faz parte, né, do programa de gerenciamento de riscos das empresas. Esse programa, e aí como é que a fiscalização vai olhar para isso, né? Se as empresas estão cuidando, fazendo esse gerenciamento dos riscos, utilizando ferramentas como, por exemplo, o mapeamento, envolvendo, uma das coisas que está muito clara na norma é o envolvimento de todos os colaboradores. Então, tem muitas pessoas falando assim, a gente pode fazer uma porcentagem, sabe? Assim, uma amostragem. Não. Todo mundo precisa estar envolvido nisso agora. Né? Então, da mesma forma que a gente tinha intervenções como a pesquisa de clima, que todo mundo, né, precisava participar, todo mundo, né, precisa preencher, mas muita gente não preenche por medo. Muita gente. Quando preenche, muitas vezes não tem coragem de pôr a verdade. Nossa, eu já vi isso muitas vezes. Eu também. Né? Muitas. E aí agora... Porque eles sempre acham que alguém tá vendo os resultados. Que mesmo não é quando confidencial. Terceirizado. Mesmo, sempre tem uma desconfiança muito... Medo. Tudo não cai no tem medo. segurança psicológica. Exatamente. Tudo parte do mesmo lugar, sabe? E aí, a gente vai ter outras possibilidades. Mas como é que...
Uma pergunta que eu recebo muito. Verusca, mas e se o colaborador mentir por medo? Né? Ele vai dizer que tá tudo bem, que, né, a jornada de trabalho dele tá ok, que ele não sofre nenhuma pressão desmedida. A gente tem outros indicadores. Então, por exemplo, os afastamentos vão mostrar pra gente se aqueles dados estão corretos ou não. Né? Então, a gente pode cruzar ferramentas de mapeamento para entender se aquelas respostas estão sendo fiéis à qualidade daquele ambiente de trabalho. A sinistralidade do plano. Por exemplo, exatamente. De saúde, né? Esse é um outro tema que as empresas... Não sei até que ponto que as empresas podem usar, porque eu sei que são dados confidenciais, mas a sinistralidade você pode usar, você não precisa saber diagnóstico, sim, né? Exato. Número você consegue olhar. A estatística, sim. E a área de segurança do trabalho que cuida disso, né? Então, eles reportam isso, eles precisam registrar isso no programa de gerenciamento de riscos. E aí, os fiscais vão olhar para todas essas informações, né? Que eu vou te falar, Birusca, as empresas que eu tenho contato ultimamente, assim, todas as sinistralidades estouradas. Então, eles têm um combinado, né? As empresas que têm seguro-saúde, assistência médica, tem um percentual que você pode utilizar de acordo com o que você paga. Então, é 80% de utilização, 90%. É tipo 120, 130. Então, tem uma campanha de conscientização. Gente, vamos usar direito, não usa o pronto-socorro, usa, né, consulta eletiva. Mas parece que não é só isso que está acontecendo. As pessoas realmente estão utilizando muito porque estão precisando muito. Sim, muitos exames, né? Muitas consultas. E consultas, assim, que antes a gente não tinha tanta demanda, como, por exemplo, consultas neurológicas, psiquiátricas, né? Psicoterapia. Que bom que as pessoas estão procurando por isso, mas ainda falta muito entendimento também, né? Sobre o que realmente resolve. Porque aí eu tenho um ponto. Fala o seu ponto, que eu quero falar outro ponto. Eu tenho um ponto nessa história. Eu sou psicóloga, né? Organizacional, enfim. Claro que eu acredito que o autoconhecimento é muito importante para qualquer ser humano, mas só o autoconhecimento não vai resolver. Sim. Não vai. Porque mostra onde você tá. E aí? O que você faz quando você ganha consciência de que o ambiente onde você está é ruim? Você sai. E aí, no domingo agora, saiu uma matéria de uma pesquisa de uma empresa privada que fez essa pesquisa. Eu não sei se ela foi encomendada por esse jornal que publicou essa matéria, né? Provavelmente sim, porque parece que eles vão fazer uma sequência de matérias sobre isso. Mas a relação do brasileiro com o trabalho piorou muito. Então, a gente está vivendo um momento onde tem um apagão de mão de obra qualificada, né? E mesmo assim as pessoas estão pedindo demissão. E aí o que elas alegam, uma das coisas, né, das principais coisas que elas alegam é que as empresas não são bons lugares para elas ficarem. E aí o que começou a aumentar em paralelo a isso? O número de MEIs, de microempreendedores individuais. E principalmente mulheres. Então, a gente está vivendo realmente uma crise. Uma mudança. A gente está vivendo realmente uma transformação no mercado de trabalho nesse momento, sabe? E a NR1, ela vem para dar força para essa mudança acontecer, na minha percepção. Por isso que é um motivo para a gente brindar, né? Porque talvez a gente teria um retrocesso muito grande se a gente não tivesse essa norma, né? Sim. Você estava falando, né, de as pessoas têm consciência que o ambiente é tóxico, então acabam saindo. Sim. Sabe o que eu percebo, Verusca, na questão do trabalho? Se a gente sabe que um ambiente... até li isso num pedaço de um livro de um americano que eu não lembro o nome agora, mas ele fala que se o ambiente está pegando fogo, você sai imediatamente. Porque a fumaça é tóxica, ela vai te matar. Só que muitas vezes o ambiente é tóxico, só que ele mata lentamente. Isso, mata a conta-gota, né? Isso. E aí você vai vivendo aquilo. E aí a gente está vendo esse número absurdo, né, que você está falando, né? Então, é realmente assustador, preocupante. E ainda bem que a gente está podendo olhar para isso agora até com força de lei. Sim, porque, e falar, né? Sim, abertamente. E com força de lei, sabe? Exato. Porque a gente já fala isso aqui há 4 anos, Verus, que você com certeza também fala na sua carreira. Mas, às vezes, precisa de uma lei para você falar, opa, como é que você está falando aí dentro do seu departamento?
Porque senão vai ter o quê? Fiscalização e penalidade. Sim. É isso, né? É isso mesmo, vai ter, a princípio multa. A princípio multa. Então, assim, os fiscais, eles vão querer entender o que a empresa está fazendo. Então, só o mapeamento, por exemplo, não é suficiente. Né? Então, precisa fazer o mapeamento. Exatamente. A gente precisa fazer o quê? O mapeamento. Depois do mapeamento, a gente faz a análise desses riscos e depois o plano de ação. Então, de uma forma bem resumida, né? E aí, este plano de ação, ele precisa ser colocado em prática. O que o Ministério do Trabalho ele quer ver? As ações. Sim. Né? Então, quais são os riscos? Porque existem riscos diferentes para determinados tipos de empresa. Então, por exemplo, vamos pensar no policial. Né? Então, na polícia, existem riscos que são inerentes àquela profissão. Eles têm uma carga de estresse muito alta naturalmente. Sim. Né? É gravíssimo o caso na polícia, Gravíssimo. Né? Então, assim, é um risco. E eles não podem falar. Porque como é que um policial, que é o durão, vai falar, ei, eu tô doente. E precisa de acompanhamento psicológico, né? Assim, no caso deles, tem que ser frequente. Urgente. E urgente. Mas a gente entende que é o estresse inerente àquela ocupação. Que o risco precisa ser minimizado. Ele não vai ser, eliminado, exatamente. Mas é um risco que precisa ser minimizado. Já, por outro lado, existem outras categorias profissionais, sei lá, né, um escritório, por exemplo, que a gente não precisa ter um nível de estresse alto. Não precisa, né? Um nível de estresse crônico, né? Então, esse é um risco que ele pode ser, eliminado desse ambiente de trabalho. Então, por isso que cada empresa precisa fazer um mapeamento para entender quais são os riscos que são inerentes àquele negócio, àquele segmento, aquelas funções, e quais são os riscos que não, a gente não precisa desses riscos aqui. E aí é onde entra o plano de ação e as ações que o Ministério do Trabalho quer enxergar. Entendi. E como, por exemplo, que ferramentas que a gente tem hoje no mercado que mede estresse, por exemplo? A gente tem avaliações psicométricas, né? Que aí psicólogos que podem fazer, né? Nesse caso. Mas avaliações psicológicas que medem, assim, com muita fidedignidade, né? O estresse. Sério? Sim. Que coisa. Sim. A gente estava falando agora do plano de saúde... aí a gente falou, nossa, está tendo muita procura, porque muitas vezes a depressão ou a ansiedade, qualquer outro transtorno mental, às vezes o primeiro sintoma é dor em alguma coisa, né? É um coração que está acelerado, e aí você vai para o cardiologista, mas aí você não tem nada. Então você começa a procurar. Então a informação também sobre questões de saúde mental, né? Sim. Que elas são muito importantes para você começar a juntar as pecinhas e falar, opa, peraí. Então, a empresa tem que fazer essa letra... Esse letramento. Eu ia falar letralização. Péssima. Eletrização. Esse letramento... para as pessoas conseguirem olhar e falar, opa, peraí, mas eu tenho 5 desses aí que ela falou, então eu não preciso de um cardiologista, na verdade. Talvez eu acho que eu tenho que ir no psiquiatra mesmo, né? E precisa ser feito, ao meu ver, uma educação psicossocial no trabalho. Por quê? Não é só sobre saúde mental, né? Então, quando a gente tem, obviamente, muita gente que está falando sobre isso, né? Que é só sobre saúde mental, assim, mas não é só sobre saúde mental. Importante. Então, os fatores... E até você, no começo, falou algo muito interessante. Você falou sobre a saúde psicossocial. E é sobre isso. Né? Porque a gente está falando, na verdade, da qualidade das nossas relações no trabalho. Ixi. Então, é sobre isso. A gente tem que... Então, aquelas maçãzinhas lá, que estão meio estragadas lá no departamento, a gente tem que começar a olhar com mais cuidado. A gente precisa olhar para todo. Pro todo. Pro todo. Não é pro indivíduo Não é só liderança. Não. E nem... É para todo mundo. Liderança, todo equipe. Mundo. Como é que a gente trabalha no ambiente? Isso na norma também está muito claro. Né? A atuação, o plano de ação precisa ser sobre o ambiente de trabalho. Então, não é sobre o indivíduo, é sobre o coletivo. E então, é claro que a saúde mental ela vai ser uma questão quando eu não cuido dessas relações. Mas a gente precisa, para que as pessoas parem de adoecer e para que o ambiente de trabalho deixe de adoecer as pessoas, a gente precisa investir no coletivo, na forma como essas pessoas se relacionam. E isso a gente chama agora, por exemplo, de saúde social. Saúde social, super falado agora no último no SXSW, exatamente. O pertencimento é uma necessidade humana básica. Que a gente subestima o poder do pertencimento. Quando a gente fala de diversidade e inclusão,
A gente até trouxe diversidade, mas a gente não incluiu. É. Então, enquanto a gente não fizer com que as pessoas de qualquer departamento, de qualquer pertençam, elas não vão performar, elas não vão engajar. Engajar com o quê? Engajar com o quê? Com o quê, né? Eu gosto de falar que é como se fosse um esquadrão, sabe? Você tem que fazer o seu departamento um esquadrão. Todo mundo ali pertence, tem uma missão. Então, a gente tá junto. Unidos por um propósito. Isso mesmo. Sabe? E a gente fala de uma forma lúdica, porque quando às vezes fala propósito, o pessoal, ai, propósito, já vira os olhos, mas não é. Não é? É isso mesmo. É um esquadrão, cara. Você tem que fazer o seu departamento, sua área. Nossa, aqui a gente tá para fazer isso, para salvar isso, para resolver aquilo, para pagar isso. E quando você faz as pessoas se unirem e falar, eu sei que a gente tem que chegar lá naquele... Cara, isso é transformador. Mas você sabe, Vivi, que é verdade isso que você está dizendo, né? Que tem gente que vira o olho, ai, propósito, né? Mas tem estudos, pesquisas que mostram pra gente que isso é um fator de sucesso das empresas. O porquê. E aí o pessoal reclama da geração Z. Ai, esse pessoal, não sei o quê. Gente, eles querem saber por que estão fazendo o que estão fazendo. Eu e você, Verusca, a gente, né, da década de 80, a gente obedece e faz. Exato. A gente foi treinada para isso. A gente foi treinada para isso. A gente obedece e faz. Agora, essa turma fala, mas por quê? Mas, na verdade, eu também gostaria de saber por quê. Não, e a gente também começou a questionar, né? Sim. A nossa geração também começou a questionar. Assim, sim, mas devagar. Com aquele cuidadinho, né? Com as mãozinhas. Sabe o jogador com o juiz? Desculpa, bota a mãozinha para trás para falar com o juiz? A gente fazia isso. Mas com muito cuidado. Hoje eles já falam, não, mas por que a gente tem que fazer esse relatório? É um relatório que ninguém vê? É um relatório que tá importando? Então, eu acho que é uma coisa que a gente sempre quis também, mas a gente talvez tinha menos coragem, sabe? Para enfrentar. Eles não. Eles estão enfrentando. Ai, mas eles não querem trabalhar. Gente, é o seguinte, se a gente não se adaptar, esse é o futuro da empresa. Sim. Ou você e eu acham que a gente vai trabalhar até quando? Eu não quero trabalhar mais muito, não. Eu quero... eu quero ter uma vida de viagem, quero fazer um blog de viagem. Mas que vai ser um trabalho também. Que vai ser um trabalho. Eu quero monetizar. Sempre monetizando, então, Verusca. Tem um propósito, mas o que acontece? A gente tem que saber que essa turma, uma hora eles vão ter que assumir. Sim. Então, quem que se adapta? A gente não fala que nós somos os mais espertos e inteligentes e educados e o QI mais alto? A gente talvez seja a gente, não? Na verdade, isso vai dar um problema muito, muito grande, sabe? Porque, assim, existe uma negação, né? Acho que tudo começa com uma negação. Toda mudança começa com uma negação. Então, existe uma geração que chegou no mercado de trabalho agora, né? Que recém chegou no mercado de trabalho e ela vem para mudar. Isso é que a vida é cíclica, isso sempre vai acontecer, isso sempre aconteceu, sempre vem uma geração que vai fazer alguma coisa diferente para mudar. É só olhar para o passado e a gente percebe isso, né? Resistir, negar e resistir essa mudança só vai causar mais problemas. Então, é hora de, tipo assim, tá, vamos conversar? Somos seres humanos, né? Então, nós somos... Uma das nossas características é a nossa capacidade de se relacionar, de dialogar, né? Então, a gente precisa conversar para entender como que a gente vai existir no mesmo ambiente. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer, eu sempre digo isso, é que essa geração é filha e neta das gerações anteriores. Então... Quem que tá fazendo isso, gente? Né? Quem é que tá... Quem que criou essa geração, sabe? Então, também, se a gente for olhar... Quem que tá levando o Todinho enquanto ele tá jogando PlayStation? Exato. Sabe? Quem que tá... Aí muita gente fala assim, essa geração tá levando os pais pra entrevista, né? Tá, mas o pai tá indo, né? E o pai não é dessa geração, né? O pai e a mãe, né? Não são... Então, é da geração, inclusive, que tá reclamando deste comportamento, mas... causa e consequência, sabe? Então, a gente precisa olhar para isso de uma forma respeitosa e honesta, né? Honestamente, assim, cada pessoa olhar para si e falar, não, acho que eu tô sendo um pouco hipócrita, né? E a gente precisa conversar sobre isso. Sim, fiz um quadrinho sobre isso, lá no meu Vivi.dobelinha, olha lá. Exatamente assim, mesmo. Os pais servindo em casa e no serviço reclamando. Ai, essa geração, Perfeito. Viu? Depois você olha lá. Eu vou olhar. Mas é exatamente isso. Agora, você sabe, dentro dessa fiscalização toda, tem uma preocupação que eu tenho percebido, que é a liderança. Tipo, nossa, mais uma coisa agora, que eu vou ser vigiado. Sim.
fiscalizado, meu Deus, eu não responsabilizado legalmente. E agora? Eu não quero mais liderança. Ou então, o que eu vou fazer? Então, nós sabemos que a liderança é muito sobrecarregada, porque normalmente jogam ela lá e sem ferramenta. A coitada é MacGyver, né? Pega um copo para virar um negócio para fazer uma pesquisa de clima e aí vai. Então, eu percebo que tem um medo aí, uma desconfiança da liderança. Como que a gente pode ajudá-los? Essa educação psicossocial no trabalho precisa começar pela liderança, né? Então, se a gente não transformar essas mudanças em cultura, a resistência vai ser cada vez maior, né? E como que a gente faz isso? A gente precisa começar a sensibilizar as pessoas, né, sobre esse tema. Como que a gente sensibiliza, né? A gente começa fazendo rodas de conversa, palestras, esse letramento que você mencionou, né? E tem um conjunto de ações que podem ser estruturadas e tudo isso sendo transformado, né, em ações práticas dentro da empresa, né? Então, por exemplo, a partir de agora, a NR1 ela faz parte, né, essa atualização da NR1, ela vai fazer parte do nosso dia a dia e nós precisamos conversar sobre isso. Como é que vocês enxergam isso? Porque uma das coisas que eu tenho percebido, Vivi, é que poucas empresas estão se mexendo. Por incrível que pareça, sabe? Assim, Sério? Tem muita gente acreditando que vai adiar. Talvez, mesmo que seja adiado, digamos que as empresas consigam aí, já tem alguns pedidos sobre isso, né? Que adiem a atualização, né? A fiscalização. Mas eles não vão deixar de fazer isso acontecer, né? Pode ser que adie mais 3 meses, sei lá, mas isso vai acontecer, porque não tem outra alternativa. Então, quanto antes, né, o RH, a área de segurança do trabalho, os consultores, né, começarem a falar sobre isso para os líderes, melhor. Porque senão vai ser um Deus nos acuda daqui a pouco, sabe? Então, a liderança precisa ser a primeira a ser colocada numa sala e falar, olha, gente, está acontecendo essa mudança na legislação trabalhista e a gente precisa pensar como nós iremos agir. Os líderes, eles serão os responsáveis também por essa atualização na empresa. Implantação, aplicação, sim, na prática. Aplicação, exatamente. É porque quem que configura o ambiente de trabalho é a liderança, né? Sim. Então, quem dá o tom, né, para como as relações se dão naquele ambiente... Como que a gente fala dessas relações, né? Como é que as pessoas se comunicam? Como que as pessoas são reconhecidas? Né? Como que as pessoas são desenvolvidas? Tudo isso fala sobre essas relações. Então, a liderança é que dita essas regras. Né? Então, precisa começar por eles. Que realiza, né, no departamento. Agora, dentro do papel da liderança, Verusca, quais são, por exemplo, os papéis do RH, da segurança do trabalho, da liderança? Eu tenho muito medo desses boards que falam, eu não acredito em nada disso, mas vamos ter que aplicar, não sei como que isso vai acontecer, né? Como é que aplica desse jeito, né? Como é que vira real, como é que vira cultura, né? Mas qual a responsabilidade dessas áreas dentro da NR1, da aplicação? Sim, esse é um trabalho multidisciplinar, né? Não existe assim, essa área é dona dessa, né, dessa atualização. Então, é um trabalho multidisciplinar que vai demandar tanto da área de saúde e segurança do trabalho, quanto do RH e da liderança, e o jurídico também. Né? Então, é realmente um trabalho a muitas mãos. Né? Tem que ter um comitê, então. Você sugere um comitê? Eu sugiro, Vivi. Eu sugiro um comitê, sim. Porque é uma legislação, né? Então... você precisa cumprir. Mesmo as empresas que vão olhar para isso e vão falar assim, mas tá, a gente vai ser obrigada a cumprir. Algumas estão preferindo já pagar multa. Tem algumas já falando sobre isso. Não, porque a multa é baixa, R$6.000, gente. Mas isso vai se complicando com o passar do tempo também. E aí talvez possa ter que suspender a atividade, né? Porque não é só R$6.000, uma hora vai suspender sua atividade. Exato, você pode fechar a empresa por causa disso, né? Então, dependendo da quantidade de afastamentos, de CID-F, né? Que é o CID que mostra que essas pessoas estão sendo afastadas por conta do adoecimento mental no trabalho, e essa empresa pode chegar a fechar as portas, entendeu? Por causa disso, né? Sim. Então, existe uma responsabilidade legal que a liderança vai responder por isso. A segurança do trabalho digamos que é a parte técnica da história, né? Então, eles fazem todo o inventário, essa avaliação dos riscos, né? O mapeamento.
para entender, né, qual o grau desses riscos. Então, eles estão tecnicamente prontos para fazer essa avaliação e eles que vão providenciar os documentos que mais tarde a fiscalização vai exigir. O RH, ele entra principalmente no plano de ação. Né? Então, como é em relação aos fatores psicossociais, inclusive. Então, quais são os treinamentos que a gente vai organizar, as rodas de conversa, as palestras, a jornada de desenvolvimento? Né? Qual é a jornada de desenvolvimento que a gente agora vai adaptar aqui dentro da nossa cultura, né? Da cultura dessa empresa, para que a gente possa fazer essas mudanças acontecerem. Né? Ou seja, para que as pessoas possam sentir que elas estão num ambiente realmente psicologicamente seguro. Né? Porque antigamente a norma, como a gente falou no início, ela cuidava somente das questões físicas, se as pessoas chegavam vivas em casa, né? Agora, elas estão, como você muito bem disse, adoecendo lentamente. E o adoecimento mental, ele é lento mesmo, né? Você vai adoecendo devagarzinho e nem vai percebendo. Então, esse letramento, essa educação psicossocial, ela precisa acontecer em todos esses níveis. E o RH pode contratar consultorias, inclusive. Isso vai ser muito importante, né? Porque... Você faz isso? Sim, eu faço. E por que isso vai ser importante? Porque, sabe aquela famosa frase, o santo de casa não faz milagre? Porque vai ter que ter alguém para falar a verdade para a liderança. É muito difícil. Isso o é próprio delicado. RH, não. E às vezes como. o RH não consegue fazer isso. E eu super entendo, porque eu já estive nesse lugar. Sim, e porque tem subordinação. Como é que você vai falar para alguém que está numa posição acima de você e falar, olha, você não pode falar assim? Isso assim... Poderia ser assim, mas deveria ser assim, mas infelizmente não é, sabe? Então, a própria NR recomenda a contratação de consultorias também para ajudar nesse trabalho. Porque é um trabalho que vai dar muito trabalho mesmo. Né? Então, tem algumas pessoas que falam, mas isso vai dar muito trabalho. Sim, vai dar muito trabalho. Só que ou você começa agora e vai diminuindo esse trabalho, ou você começa mais tarde e vai te sobrecarregar de porque trabalho. Você pode diluir, né? Exato. Então, quanto antes começar, melhor, né? Agora, a gente pensa, você falou 900 fiscais, a gente tem, o Brasil, né, milhões de pessoas, nunca vai chegar aqui na minha empresa, mas tem as denúncias também, que os colaboradores... E, gente, eles estão famintos, tá, para fazer... Tem os sindicatos. Você pode ter certeza, aquele seu líder que super performa, mas a custo de sangue e corpos... as pessoas estão sedentas para um lugar que elas possam ligar e falar, olha, corre aqui. É isso mesmo. E que triste, né? Que ela não pode falar com você mesmo, tem que falar com alguém de fora. Mas... Exato. Mas isso vai acontecer, certamente, porque agora, como, inclusive, né... Já tem o Disque Denúncia? Sabe que eu não sei. Não sei. Curiosa, gente. Disque Denúncia... Seria uma boa. Disque Denúncia dos riscos psicossociais, né? Mas, assim, as pessoas agora vão ter mais instrução sobre isso, né? Então, a partir do momento que elas têm mais instrução... Eu fico imaginando, por exemplo, né? A quantidade de passivo trabalhista que é gerado todos os dias por causa dessas relações, né? Então, isso vai ganhar muita força agora, porque causa ganha. Sim. Né? Porque se a gente tem uma NR que protege as pessoas, né, dessas relações ruins e adoecedoras, causa ganha, né? Quando isso pode ser provado. É verdade. Então, não é só a multa, né? Tem também os processos trabalhistas e tem também a reputação da empresa. Ponto muito, muito, muito importante. É o mais importante, eu acho. Muito importante. Eu digo assim... Na nossa era, é o mais importante. É a mais importante. Porque outro dia eu vi um post que viralizou no LinkedIn, mais ou menos assim. É muito bonito o seu post no LinkedIn, mas eu já trabalhei com você. Sim. Então... As pessoas elas estão se sentindo mais livres para falar nas redes sociais sobre a qualidade do ambiente de trabalho que elas tiveram. Tem um nome agora. Como é que é? Não sei o que. Revenge quitting. Isso! Isso, que é a vingança... Isso, do desligamento. O desligamento da vingança. Isso mesmo. Que as pessoas saem, pegam e começam a gravar videozinhos no TikTok dizendo essa empresa é isso. Agora, os colegas deles vão querer ir lá trabalhar com você? Pois é. Os talentos do mercado vão olhar e falar, opa, aqui não. Exato. É sobre a reputação. Então, para mim, o que realmente vai prejudicar as empresas não são as multas.
mas a Olha reputação. Só, a reputação. Você não vai atrair mais os talentos Não. do mercado, as pessoas que você quer, não vai mais atrair. Não, e os clientes também estão muito ligados nisso, o consumidor está muito ligado nisso, né? O consumidor está muito ligado na empresa que cuida do meio ambiente, na empresa que cuida da sociedade, né? Que tem uma boa governança. Os investidores estão muito ligados nisso também, os acionistas. Então, não é só a multa, entende? E a gente compra hoje por referência, né, Verusca? Mudou o comportamento do cliente. Ele compra por... Você vai fazer uma compra, você olha o que os outros falaram sobre aquela compra. Gostei, o tamanho é bom, a cor é boa. Com a empresa está funcionando do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu estive lá, tem o Glassdoor, né? Que é uma das plataformas que mostram. Estive lá, acontece isso. Opa, será que eu mando meu currículo? Isso mesmo, No próprio Google Maps, quando você entra ali nas avaliações da empresa, os ex-funcionários entram lá para também falar sobre a empresa. Então, essa reputação, quanto pior, né? Quanto melhor for a reputação, mais talentos você atrai, porque as pessoas vão querer trabalhar na sua empresa e são as melhores que vão buscar por você, e também os investidores, né, os acionistas, os melhores conselheiros, os melhores clientes, né, você começa a atrair e aí economicamente você é beneficiado por isso, né? Tem a ver com a sustentabilidade do seu negócio, Totalmente, né? Ô, Verusca, uma coisa que eu anotei aqui, que eu acho que a gente também poderia comentar, é a questão dos exames, né? Os admissionais, os periódicos, né? Que não sei se vão passar por alteração, se tem alguma demanda, não sei se você já sabe. Porque a gente sabe que esses exames são frequentemente uma comédia. O pessoal ri da questão do exame. Você chega e ele fala, você está vivo, está ok, mede uma pressão e ok, você está apto. Você sabe se vai ter alguma alteração nos exames, nessa parte da medicina do trabalho? Não, ainda não sei. Eu sei que eu tô ouvindo, assim, mas eu não sei o quanto isso é... Parece que o Ministério do Trabalho vai criar uma cartilha, também ouvi isso. Okay. Parece que vai ser criada uma cartilha para orientar as empresas, né? Inclusive no que a gente vai falar daqui a pouco, né? Vamos. Já vamos. Um dos fiscais do trabalho que está envolvido, inclusive, na atualização da CNR, vai estar lá com a gente. Lá onde? Vamos contar. Vamos. No movimento Maio Humanizado desse ano, né? Então, a gente... esse ano, obviamente, eu tinha pensado já no tema que seria o futuro humano do trabalho para esse ano, no movimento. Mas aí, com a atualização da NR1, que veio muito a calhar, né? Super. A gente mudou o nome, o tema desse ano para atualização da nova NR1 e o futuro humano do trabalho. Porque se tem uma coisa que a CNR vai fazer, é humanizar o trabalho, sabe? Sim. Mais cedo ou mais tarde. Eu tenho feito uma analogia com o cinto de segurança. Então, o cinto de segurança, quando ele foi criado no carro, ele era só um acessório. Isso. Ninguém usava, né? Ele era um acessório. Sim. Ninguém usava. Então, a gente andava na porta-malas, né? Você andava de porta-malas? Sim. Eu também. Quem não andou no porta-malas, Geração né? raiz. Total. Claro. Solto. Bate aqui. Gente, bate ali. Não é muito louco isso? Hoje, quando a gente pensa nisso, é maluco, né? Você pensa, gente, essas crianças... Hoje, meus sobrinhos, eu não tenho filhos, mas eu tenho um monte de sobrinho. E eu não deixo eles soltos no carro de jeito coisa, nenhum. né? Mas eu fico pensando, eu ficava solta. Eu andava, imagina. E às vezes nem freio tinha, gente. O carro... A gente, geração perigosíssima. Sobreviventes. Adrenalina, né? Enfim, ainda bem que os carros não eram tão potentes, né? Como são hoje. E aí, da mesma forma, vamos pensar na mentalidade do cinto de segurança, sabe? O cinto de segurança, quando ele foi criado, ele era um acessório só. Eu lembro, quando eu era criança, meu pai tinha um Fusca, o cinto de tecido até. Aquilo ali não segurava nada, entendeu? Então, ninguém usava dentro do carro. Ninguém usava. Com o passar, na década de 90, o cinto virou lei, né? Usar o cinto. Então, as pessoas... Eu fui pesquisar isso, tá? Pra eu entender essa questão da lei, né? Da importância de uma lei para fazer o comportamento das pessoas mudar, né? E aí, na década de 90... Mudar para viver. Exato, para viver melhor, Sim. né? E aí, na década de 90, o cinto de segurança passou a ser obrigatório. Então, a polícia começou a fazer blitz. Você lembra disso? Opa! Né? A polícia começou a fazer blitz para ver se as pessoas estavam usando o cinto de segurança. E
quase todo mundo associava o cinto de segurança à multa. Isso. Não à própria vida. Uhum. Olha que loucura, né? Sim. Não associavam à própria vida. Tipo assim, nossa, mas é um cinto de segurança. Não. É um cinto, na verdade, só pra me multar. Da penalidade, Só, pra mais nada. Coloca o cinto. Aí o que a gente começou a ouvir? Coloca o cinto, senão o policial vai multar. Né? Uhum. E até hoje, tipo assim, eu escuto isso das pessoas mais velhas, né, assim, do que eu, por exemplo, né, das gerações passadas. Ah, isso aqui me atrapalha, né, então não gosto de usar, né, enfim, isso aqui é só pra multa, tarará. Com o passar do tempo, né, dos anos 2000 pra cá, o cinto de segurança realmente ele foi percebido porque ele diminuiu o número de mortes nos acidentes. Né? Então, ele foi reconhecido como não só um acessório, mas um item de segurança. Isso. E as pessoas passaram a usar o cinto de segurança por causa da segurança. Hoje a gente inverteu isso. Então, a maioria usa por causa da finalidade que ele realmente tem. Com a NR1 vai ser da mesma forma. A gente vai ter um período em que as empresas vão falar assim, mas isso é só para multar a gente, né? Só para o governo conseguir dinheiro. Mas com o passar do tempo, as empresas vão começar a perceber que, nossa, realmente isso está trazendo mais resultado para o meu negócio. Né? E aí eles vão entender que essa NR é justamente para que as pessoas sejam mais saudáveis e as empresas sejam mais saudáveis também. Né? Sim, porque o que a gente às vezes esquece, né? Que a gente está vivendo uma revolução de novo, industrial de novo, né? Que é a revolução da IA. E revolução das mentes, na verdade, porque hoje a gente trabalha com a nossa mente. Se a gente adoecer a nossa mente, nosso trabalho acabou. Então, antigamente, se a gente quebrasse um braço, a gente não poderia trabalhar. Hoje, a gente pode até trabalhar com o braço quebrado, não tem problema. Acontece que a criatividade, a inovação vem só de uma mente saudável. Exato. Né? Quando a gente tem medo, quando a gente está sob essa pressão da qual a gente está falando, que a NR1 quer trabalhar, quer cuidar, essa pressão desmedida, né? Descabida, desumana, essa violência, muitas vezes, né? E violência não é grito, gente, né? A violência não é grito. Pode ser silêncio, inclusive. Pode ser silêncio. Olha que perfeito. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem que lembrar que hoje o que faz a sua empresa, o diferencial que a sua empresa pode ter no mercado são as mentes dos seus colaboradores. Então, por isso, você precisa cuidar dela. É estratégia. Né? É estratégia. Não eu sou tão querido. Não, é estratégia. Então, claro que quando a lei vem, a gente já falou aqui, provavelmente o objetivo da lei é porque nasceu da onde? De alguém perdendo dinheiro. Mas, gente, é estratégia, né? Sim, com certeza. E é o mais inteligente a ser feito. Sim. Né? Então, como eu falei no começo, eu tô há 20 anos falando sobre isso, né? De diversas formas. Só que agora, com uma lei, eu me sinto muito mais segura para falar sobre esse assunto, sabe? É como se eu tivesse assim, agora eu tenho autorização para falar sobre isso, né? Então, os próprios profissionais que trabalham com desenvolvimento humano e organizacional vão poder falar sobre isso com mais abertura, né? Com mais segurança. Com respaldo, né? Porque parecia que era uma coisa... é o RH que quer que abrace, que quer não sei o quê. Não é isso, né? A gente começa, então, a ter um respaldo, tanto de lei quanto de pesquisa, porque, com certeza, tem pesquisa, muita por trás, que comprova, né? Que a gente precisa ter ambientes mais saudáveis e mais humanos. E aí, você resolve, então, criar o Maio Humanizado ano passado. Sim. Baseado nisso, nos ambientes mais humanos. Exatamente. Me conta. Essa já era uma inquietude minha de muitos anos, assim. Eu já tinha pensado há muitos anos atrás, né, em criar eventos em torno disso. Mas aí veio a pandemia, aí eu, enfim, me enveredei por outros projetos. E aí, no começo do ano passado, eu falei, é agora. Sabe assim, agora que a gente vai criar alguma coisa. Eu chamei minha equipe e falei, gente, eu tô pensando em criar um evento. Primeiro eu pensei num evento, né? Tô pensando em criar um evento pra gente falar sobre a humanização no trabalho. A gente precisa falar sobre isso abertamente. Porque o que eu percebo, né? Os RHs, por exemplo, com muito medo de falar abertamente sobre isso, ficam inventando subterfúgios, sabe, assim, para humanizar a relação de trabalho entre líderes e liderados. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e realmente não tinha nada a respeito, sabe, de algo que começasse a falar sobre isso abertamente, sobre a humanização no trabalho. E eu pensei, então vamos criar um movimento, né, tipo o Janeiro Branco, né, o Setembro Amarelo.
vamos criar um movimento pra gente falar sobre isso. Ah, mas quando, né? Eu comecei a pesquisar datas possíveis. Aí a Giovana, que trabalha comigo, eu falei assim, Vê, o que você acha de maio? Por causa do dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador. Eu falei, muito bom. Nossa, perfeito. E aí eu fui pesquisar mais a fundo a história do dia do trabalhador, né? E foi justamente para esse dia ele passou a surgir por causa de movimentos que reivindicavam melhores condições de trabalho. Então, foi por isso que o dia 1º de maio ficou, né, conhecido como o Dia do Trabalhador, por causa dessas reivindicações. Eu falei, bom, agora a gente precisa reivindicar outras condições de trabalho, né, que são as relações, né, o ambiente de trabalho, né, o ambiente psicológico de trabalho, ele precisa melhorar. E aí foi onde a gente teve essa ideia de criar o Maio Humanizado pela humanização no trabalho. Então, ano passado, foi a primeira edição. Ao longo do mês de maio, a gente realizou vários painéis virtuais gratuitos. Importante dizer que é um movimento sem fins lucrativos, né? Um movimento social, colaborativo. A gente tem despesas, né? Então, esse ano, por exemplo, a gente, além do apoio de patrocinadores, que é a Best Homenagens, Best Homenagens. Exatamente, né? É uma das nossas patrocinadoras. Pode fazer a tatuagem, se a sua religião permitir. Adorei. Que a minha não permite, mas se a sua nenhuma. Permitir, pode fazer. Mas assim, a gente está muito feliz pelo segundo ano, inclusive, né? A Best está patrocinando o movimento. E também, a gente, além dos painéis virtuais gratuitos, né? Que acontecem ao longo do mês de maio, a gente tem no final do mês de maio o encontro presencial. Então, no ano passado, a gente teve um encontro de um dia, né? Que eu chamei de Encontro Nacional pela Humanização no Trabalho. Isso. E esse ano a gente tem o segundo encontro. E serão 2 dias, porque a gente, graças a Deus, assim, a gente está conseguindo pessoas incríveis para falar no evento, né? Então, você, né, Vivi, vai estar lá com a gente. Obrigada, não né, por essa escada que você acabou de me dar. Sim, é verdade, eu tô muito contente, né? O ano passado eu estive lá com vocês. Sim. E tem tudo a ver com o que eu acredito, com o que eu trabalho, que é a liderança humanizada, que é o mote também do nosso podcast, que é o Pode Ser Humano. Então, a Best também acredita muito nessa questão da humanização. Então, a gente está muito alinhado nisso. Aí, o ano passado vocês me convidaram, eu fiquei muito feliz em comparecer. E esse ano vou estar lá de novo, lógico. E você também tem que estar, gente. Vamos colocar aqui, ó. Aqui no vídeo, aqui na descrição do vídeo, vamos colocar o link para inscrição. Pode ser? Pode, perfeito. Olha, e a gente poderia fazer aqui, do nada, talvez ela me mate assim que concluirmos. Ai, meu Deus. Um cupom, alguma coisa. Ah, claro, adorei. Pronto, adorei, gente. Claro, para vocês sim. Tá vendo? Tá vendo que eu não faço por vocês? Um cupom, um voucher de desconto. Ótima ideia, sim. Então vai estar na descrição o link para inscrição e um voucher exclusivo de desconto para quem tá assistindo esse podcast. Tá com vendo, certeza, Verusca? Porque como, né, a gente vai estar nesse podcast no comecinho de maio. Isso. O encontro presencial. Dá tempo. É só no final do mês, então. Mas vai rápido. E assim, manda pro pessoal, leva a liderança. Isso. Leva a sua liderança, leva o pessoal do RH. Compartilha, entendeu? Coisa boa. Exato. Nossa, é excelente. Vocês têm que ver a programação. Além de mim, que, né, já valeria a pena. É uma brincadeira. Tem gente muito legal. Fala uns nomes pra gente. Sim, a gente vai ter a Isabela Camargo, né? O Thiago Godoy. Já veio. A gente vai ter a doutora Susan Andrews. Gente do céu. A doutora Susan. Parabéns, hein? Assim, maravilhosa. Que incrível. Psicóloga, né? De Harvard, que ela tá no Brasil já há algumas décadas fazendo um trabalho sobre biopsicologia. Que, né? Nós somos seres biopsicossociais. Então, vem muito a calhar nesse momento de atualização da NR1. Ano passado a gente já teve líderes lá, o que me deixou muito feliz, não só RHs e interessados na humanização no trabalho. A gente teve advogados, né, que foram lá, a gente teve líderes, empresários, profissionais de RH com certeza, né, psicólogos, consultores e gestores também, sabe, de empresas. Então, é um momento para a gente se unir, né? Eu criei isso para a gente realmente ganhar força, né? O que a gente vai falar lá? O que a gente vai escutar? O que a gente vai falar? Então, ao longo do mês, a gente vai ter painéis virtuais com especialistas, né, consultores, enfim, profissionais da área, falando sobre temas relacionados à humanização. Então, a gente vai ter
temas sobre o futuro do trabalho, né? Sobre inteligência artificial e a relação com o trabalho, sobre cultura organizacional, porque no final das contas tudo isso é sobre cultura, né? Organizacional, tudo. Até os próprios fiscais do trabalho que têm feito palestras sobre o tema, eles têm falado, a empresa precisa investir na cultura, né? Então, transformar a cultura organizacional, enfim. E no encontro presencial, que vai ser em Itu, né, no interior de São Paulo, por que a gente escolheu Itu? Fica bem pertinho de São Paulo, né? E também perto de Viracopos, que é um aeroporto que atende o Brasil inteiro. E é uma cidade humanizada. Né? Muita gente me pergunta assim, por que você não fez em São Paulo? Ai, gente. É bom tirar um pouquinho. Porque não dá mais, né? Concreto, né? Não dá mais, sabe? Então, lá a gente, inclusive, é um lugar... A gente vai fazer no Itu Plaza, que é um hotel lá da cidade. E tem uma área verde super bonita, uma vista bonita, sabe? É um lugar que você não precisa ficar correndo, né? Como aqui em São Paulo a gente vive correndo, sabe? Enfim. E aí, nesse encontro presencial, a gente vai ter vários painéis. Eu, particularmente, gosto muito do formato de painéis porque aproxima as pessoas para a conversa. Né? Me dá a sensação de que todo mundo está fazendo parte daquela conversa. Tem uma voz ali, né? Uma representação. Então, a gente vai ter temas como neurociência, né? A gente vai ter temas técnicos voltados para NR1, né? A gente vai ter felicidade corporativa. Inclusive, a diretora de RH da Heineken vai estar lá. Que legal. Porque a Heineken ela é uma referência em felicidade corporativa, né? Verdade. Então, ela vai estar lá também com a gente. A gente vai ter outros executivos, porque eu também acho muito importante que a gente tenha executivos falando sobre esse tema. Né? Os executivos porque os executivos, a gente tem executivos que fazem isso na prática já, né? Que cuidam das pessoas e dessas relações no trabalho. Então, a gente também vai ter executivos de algumas empresas representando, né, essas organizações lá. E a gente vai ter temas, né, falando sobre saúde mental, saúde social, saúde integral, porque agora a gente vai ter que passar da saúde mental para a saúde integral. Né? Então, a saúde ela precisa ser olhada de uma perspectiva mais ampla. E tudo isso relacionado à inteligência artificial, não, ao futuro do trabalho e à nova NR1. A gente vai ter um painel sobre liderança diversa com a Ana Fontes, a Ana Fontes ela é do Instituto da Rede Mulher Empreendedora. A Ana, ela é uma mulher brilhante, assim, ela fala sobre diversidade de uma forma, assim, com conhecimento, sabe, de verdade, né? Porque vive isso, então ela vai falar sobre liderança diversa, vai trazer convidadas também com ela, muito interessantes, assim, vai ser muito bom esse painel. A gente vai ter um painel com a Lígia Zottini. A Lígia Zottini, ela é uma pesquisadora de futuros, brasileira, maravilhosa, Lígia, assim, ela vai trazer também as parceiras dela no projeto que ela chama de Novos Humanos. E esse painel vai falar sobre quem já são. Fiquei curiosa. Não, maravilhoso. Quem são os novos humanos, né? Principalmente nesse novo mercado de trabalho, sabe? Enfim, a gente vai ter um monte de coisa. Você vai poder ver aqui a programação toda aqui na descrição. Só mais um. Os mentalistas. Gente, eles são você viu na programação, né? Eles são uma graça. São 2 psicólogos que eles fazem um show todo voltado para psicologia e para mente humana, assim, sabe? Só que é um espetáculo que eles fazem, interagem com as pessoas. Eu os vi uma vez num congresso de gestão de pessoas ano passado. Eu fiquei apaixonada e ano passado a gente não conseguiu trazê-los por causa de agenda. Sim. E aí esse ano eles vêm. Que bom, que bom, uma delícia. Tomara que dê tudo certo para eu estar lá. Sim, vai dar. Ô, Verusca, a gente falou aqui da responsabilidade de um monte de coisa, de um monte de gente... Mas eu fiquei aqui pensando, enquanto você falava, da responsabilidade do empregado em relação a isso. Boa. É que eu tive que voltar, gente. Sim, porque né, não é só a empresa. Peraí, tem um papel aí também. E eu lembrei disso porque essa semana eu ouvi uma conversa. A gente não vai poder faturar esse mês. Por que não pode? Não posso dar mais referências, né? Mas por que não vai poder faturar esse mês o projeto? Porque o funcionário entrou na área de trabalho sem os EPIs. Então, a gente tomou uma multa, sei lá o quê, vai suspender, vai demorar não sei quantos dias para receber o faturamento. Né? Então, a gente estava no físico, prejuízo para a empresa. Qual que é a responsabilidade do empregado? Então, esse é um projeto que é coletivo. Né? De novo, a gente volta para o coletivo, sabe? É um projeto coletivo. Então, construir um ambiente saudável não depende só da liderança, não depende só do RH, né? Depende de todo mundo. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Qual é o ponto aqui? Definição de papéis, né? Clareza de papéis. Esse é um outro
fator de sucesso ou não, né, das empresas. Quando os papéis eles são claros, quando eles estão bem definidos, as pessoas elas sabem o que elas têm que fazer. Né? O que acontece na maioria desses casos, quando a gente tem uma transformação, né, cultural como essa que a gente vai ter agora, da NR1, as pessoas ficam perdidas porque elas não sabem qual é o papel delas. Então, elas precisam saber qual é o papel delas nessa construção. Então, por exemplo, digamos que a gente vai trabalhar a questão da educação psicossocial. Todas as pessoas, isso é interessante porque a NR1, ela traz isso, né? Todas as pessoas precisam ser envolvidas na pesquisa, no mapeamento, né? No diagnóstico e também no plano de ação. Todas as pessoas precisam ser ouvidas e elas também precisam ser instruídas sobre como elas devem se comportar a partir de então. E isso é uma responsabilidade, né, obviamente, da empresa de fazer essa instrução acontecer. E a partir do momento que essas pessoas recebem a instrução, elas devem ser cobradas por esses comportamentos seguros. Entendi. Entendeu? Então, por isso que precisa fazer parte da cultura. Sim. Então, a gente está passando por um momento em que as culturas organizacionais, elas têm que mudar. Tem que. Não é mais, precisa, é bom que. É bom que, não. É tem que mesmo. Esse é o famoso tem que. Tem que. Have to. E quando a gente fala que é importante que ela mude, o que ela hoje, o que as pessoas, a liderança que está olhando aqui, está assistindo com a gente, olha e fala, o que eles têm que enxergar na companhia e falar, nossa, eu acho que a gente precisa mudar. O que são, o que esse é diagnóstico, no que eles podem, 2 ou 3 perguntas fazerem a si mesmo para falar, opa, acho que a gente tem que fazer essa mudança. Algumas perguntas que podem ser feitas, né? Como as pessoas lidam com os erros nesse ambiente? Né? A gente conversa sobre os erros? As pessoas elas têm liberdade para falar sobre os erros? Como que nós reagimos aos erros? Né? Então, nós punimos os erros, nós aprendemos com os erros, porque o erro ele tem várias formas de você lidar com ele. A melhor forma de você lidar com o erro é gerando aprendizado. Né? Se você gera só punição, as pessoas elas não vão deixar de errar, só que elas vão deixar de falar sobre o erro. Vão deixar de te contar. Isso vai ser muito pior, né? Assim, muito pior. Isso. A forma como as pessoas lidam com os problemas, né? As pessoas elas são habilidosas para lidar com os problemas, para falar, olha, chefe, a gente está com um problema assim, 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 né? E a gente pode resolver dessa forma, ou o que você acha, ou não. As pessoas têm medo de falar sobre os problemas. Você é o primeiro ou você é o último a ser procurado? Exatamente, né? As pessoas, elas oferecem apoio umas para as outras, ou é cada um no seu quadrado? Né? Elas pedem ajuda, né? Ou elas têm medo de parecer incompetentes. Então, são questões que permeiam qualquer trabalho de qualquer empresa do mundo. Então, essas perguntas, elas mapeiam, inclusive, os riscos psicossociais. Porque aqui, todas essas perguntas que eu trouxe são de segurança psicológica. Sim. Então, se eu tenho, né, um ambiente psicologicamente seguro, essas pessoas sabem lidar com os erros, com os problemas, elas sentem que elas podem assumir algum risco, que elas têm autonomia, né, que elas têm liberdade para pedir ajuda ou para oferecer ajuda, enfim. O contrário demonstra que não tem segurança psicológica. Então, isso é fator psicossocial também, né? Perfeito. Eu não falei no começo, mas a Verusca é empresária e palestrante e psicóloga. Tá aqui, ó, tá? Primeira frase para eu falar. Só. É que mas muita coisa, Vivi. Tá? Mas vamos colocar isso aqui, ó, gente. A gente tá colocando isso aqui agora no início, é um corte do final, porque eu esqueci, mas olha lá. Só para apresentar a Verusca, por que ela pode falar com tanta autoridade? Gente, é empresária, palestrante, psicóloga organizacional, como ela contou, mentora, conselheira executiva. Ela é professora também de especialização, MBA, graduação, tem mais de 20 anos de experiência, é precursora nos temas de modelagem, cultura organizacional e segurança psicológica no Brasil. Isso. E também, como a gente acabou de contar, é a idealizadora do movimento Maio Humanizado pela humanização no trabalho. Então, o futuro trabalho é humano? Com certeza. Mas e a IA não vai roubar meu trabalho? Ai, não! Essa é uma boa conversa. A gente pode deixar isso para depois, mas... Só para dizer um pouquinho sobre isso, a inteligência artificial não vai substituir as habilidades humanas. O que acontece hoje é que nós desenvolvemos habilidades que são... De robô? De robô.
Robotizadas. Exatamente. Repetitivas. Piloto automático, sabe? Agora, criatividade, inovação, relacionamento, afeto. Só o ser humano consegue fazer isso. Então, só a gente consegue ter esse tipo de troca. E aí é onde, por exemplo, a gente precisa de um ambiente psicologicamente seguro para que as pessoas possam criar, para que elas possam se relacionar com qualidade e para que a empresa consiga inovar, né? Para que a empresa consiga crescer. Então, sim, o futuro do trabalho é humano. Não vai, você vai contratar outra pessoa aqui? Você vai fazer como é que chama? Um avatar meu aqui? Só para confirmar o que ela está acabando de falar. Tecnicamente é possível. Tá dizendo que é sim, possível. mas a gente enjoa Vai entregar rápido. a mesma coisa? Aqui, ó, ela falou que enjoa rápido. Coloca um robô para conversar com você Ah, no não tem telefone. condições Não tem ainda, condição. né? Não, nem vai ter. Não? Não. Vamos ver. Daqui uns 10 anos a gente eu pode acho falar assim, disso. vai ficar muito parecido, É, entendeu? mas a não é, gente né? vai se ligar que não é a mesma coisa. É. Pode ser que os alemães gostem, mas brasileiro, a gente não. quer falar com gente. Muito bem. Verusca, faltou falar algum ponto? Ai, Vivi, acho que não. Eu acho que... talvez faltou a gente falar que a gente precisa de coragem. A gente precisa de coragem, sabe? Acho que a coragem de ser aquilo que a gente quer ser, a coragem de falar aquilo que a gente quer falar, sabe? Ano passado, quando eu criei o movimento, eu não tinha NR1 para me sustentar, sabe assim? Esse ano eu quase soltei fogos, assim, sabe? Porque eu falei, meu Deus, ainda vem em maio, né? Perfeito, sabe? Ainda vem lá no dia 26 de maio que vai começar a valer, né? As empresas serão fiscalizadas e tudo mais. E o evento é 29 e 30. 29 e 30, exatamente. Então veio como um presente, assim, e como uma confirmação também. Mas talvez se eu não tivesse tido coragem de começar a falar sobre isso, né? Enfim, não sei o que aconteceria. Mas eu tô tendo... Acho que eu tô incentivando também outras pessoas a falarem. A gente precisa falar mais sobre esse assunto. E requer coragem. Né? Só que é uma coragem de um lugar que não é do enfrentamento, sabe assim? É do ser humano mesmo, sabe? A coragem de você falar aquilo que você está sentindo, a coragem de trazer suas vulnerabilidades. Eu sofri demais nas empresas onde eu trabalhei. E de verdade, eu não quero que, por exemplo, os meus sobrinhos sofram as mesmas coisas que eu sofri, que sofram outras coisas, entendeu? Tá. Mas não precisa ser a mesma coisa, Vamos sabe? aprender, né? Vamos aprender, né? Então, acho que a gente precisa de coragem. Acho que é isso. Muito bom. E é assim, gente, que a gente então vai encerrando o nosso Pode Ser Humano de hoje. Com Verusca Galvão. Muito obrigada pela sua vinda, por tanto ensinamento, por tanto conhecimento, pelo seu papel na humanização, nos ambientes de trabalho. Com certeza eu tô junto. Sim. Super junto, porque eu amo, para mim, eu não... Como eu gravei o vídeo, né, para divulgar o evento, né, eu não consigo ver outra forma das empresas prosperarem se não for... com as pessoas. Não usando as pessoas, mas com as pessoas, né? Por meio de pessoas. Não então, apesar delas, né? Isso. Então, não vejo outro caminho. Amo também trabalhar com a liderança. Eu acredito que humanizar é isso, né? Fazer as pessoas pertencerem a um grupo e tantas outras coisas que a gente falou aqui, né, gente? Então, se você curtiu, se você gostou, você já sabe, você já pode compartilhar, curtir agora e se inscrever no canal. E Verusca, muito obrigada pela sua vinda. Eu que agradeço. Demorou, mas deu certo, Deu né? certo! Foi ótimo, foi no momento certo, no tempo certo. Obrigada. Muito obrigada a você. Gente, gostou do conteúdo? Já sabe, curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta, fala com a gente, vai no evento e a gente se vê lá. Já pensou que legal? Fala com a gente lá. Um grande beijo e até o próximo Pode Ser Humano. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.